Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a Condessa Anasta Kuchikowska. Sejas muito bem-vinda ou muito bem-vindo. E hoje nós vamos aprender a formar as frases em ucraniano. Vamos lá começar logo. E como esta aula é muito útil e muito interessante, vai simplificar tudo, por favor, se inscreva no canalzinho, deixa um gostoszinho e comentáriozinho se quer a continuação. Vamos aí. Primeira coisa que você deve saber são os gêneros. Existe feminino, masculino, neutro e outros. Como é que funciona? Se em português você tem a preposição o ou a, que simplifica para você a passagem para o mundo feminino, masculino, na gramática, em ucraniano não existe nada disso. Por quê? Porque nós temos o final, que esclarece tudo. Imagina, se acaba em consoante, é de género masculino. Se acaba em feminino, vai ter uma letra A, por exemplo. Como exemplo. Vamos supor, dim, palavra masculina. Vamos pegar o jornal, palavra masculina. Nós não precisamos falar o jornal, não existe. Somente o jornal já fala que é jornal, género masculino. Nós temos a palavra moda, Nós não falamos a moda, nós dizemos moda. E só o final já nos esclarece o género feminino. Vamos pegar, por exemplo, na palavra voda, água, voda. Vamos pegar na palavra rучка, caneta, rучка. Acaba em A. Rучка significa caneta, acabou em A, é do género feminino. E também, já agora falando sobre o plural das coisas. Imagina, por exemplo, os óculos, óculos, ocular. Acaba com E, significa que é plural. São mais do que um, 2, 3, 4, ocular. Óculos vão ser sempre dois, ocular. Nós podemos também dizer rучка. Podemos também dizer jornal, que são os jornais. A gente não usou os, mas falou os jornais usando o I ou I no fim. Jornal, rучка, ocular, книжки, que significa livros. Aprendemos? E já agora, lembrando mais uma vez, se inscreva aqui no canalzinho e eu acrescento mais uma coisa útil. Tudo em ucraniano gira à volta de substantivo ou algum objeto. Ou, por exemplo, à volta de você. Vamos supor que rучка é uma caneta. Vamos pegar, por exemplo, na caneta. A caneta é rучка e ela é bonita. Sim, vamos dizer que ela é bonita. Гарна ручка. Ou seja, se você tem o objeto, ele é de feminino, género feminino, o nosso adjetivo também vai ser feminino. Красива ou гарна ручка. Гарна ручка. Por exemplo, nós temos ocular. Ocular é óculos. Nós vamos precisar mudar o adjetivo para o plural. Гарні окуляри. Eles são pretos. Então, se a gente quiser, podemos falar чорні окуляри. I e E representam o plural das coisas. Nós temos aqui a caneta e ela é azul. Синя ручка. Mais uma dica, se você viu o ya no fim, significa também que pode significar o gênero feminino. Синя ручка. Agora, já que você é uma pessoa feliz, maravilhosa e gostosa, vou vos ensinar algo que é muito importante. Muitos me perguntam, e o de vocês usam? Por exemplo, Pedro do Brasil, Ana de Morgadinho, telemóvel de Pedro, telemóvel da Ana. Como é que vocês explicam isso? Neste caso, a gente só fala, це Pedro. Це significa isso, Pedro é o nome do Pedro. Це Pedro, ручка Pedro.
Rúchka Pedro. Vai significar que a caneta pertence ao Pedro. Só isso. Por quê? Nós temos casos em alemão, latim e outros idiomas. Aqui vou deixar o linkzinho, na verdade, para um vídeo muito útil meu. Nós temos casos, por exemplo, dativo, neste caso é dativo, porque a Rúchka pertence ao Pedro. Eu posso falar, isso é Pedro, isto aqui pertence ao Pedro, ou Rúchka Pedro, que vai significar a caneta é do Pedro. Dependendo do fim de uma palavra e do caso em si, a gente esclarece que isto aqui é dativo, isto aqui é genitivo, ou seja, veio de alguém. Nós, dependendo disso, vamos trocando o finalzinho de alguma palavra. E só isso. Nos próximos vídeos vou explicar os casos, por isso, mais uma vez, sim, eu sou muito chata, se inscreva. Próxima coisa, como é que negar em ucraniano? Para negar em ucraniano, basta só acrescentar um ne. Не маю, не хочу, не буду, не люблю, не купую. Você vai me perguntar, mas como assim tão fácil? E qual é a diferença entre ni e ne? O ni é só mesmo um não. Não. Por exemplo, você tem uma pergunta, você quer comer, você fala não. Por exemplo, ты хочешь поїсти? Ты хочешь поїсти? Você quer comer? E você, ni, я не хочу. Ni, não, eu não. Você não pode falar nie, significa gíria, né? Nie é uma gíria. Mas no geral, você precisa do verbo ou de alguma palavra, imagina. Не вода, isto não é água, не вода. Ou imagina, не parfum, isto não é um perfume. Не окуляри, não são óculos. Com os verbos a gente vai usar o ne e o verbo em si. Imagina, не хочу, eu não quero, не хочу. Не маю, eu não tenho, не маю. Не люблю, eu não gosto. E не купую, não compro. Também já agora mais uma dica. E como é que a gente fala i? Só isso. Nós temos vários momentos, na verdade. Aqui vai ser engraçado. Para um i, a gente tem vários modos. Nós temos o tá, o yi, o i. Depende muito da frase, mas no geral você sempre pode usar um i. Por exemplo, Maria e Pedro. Telefone e computer. Maria tá її подруга. A Maria e a amiga dela. Maria tá її подруга. Ou seja, esse tá também significa um i. Ou seja, esse tá também funciona como i. Próxima coisa. Você não precisa, agora escuta, você não precisa manter a ordem fixa na frase para ela ser entendida. Muitas vezes a gente sabe que em inglês você precisa manter a frase fixa, senão já não faz sentido. Mas em ucraniano não funciona assim. Imagina, você tem мої окуляри, os meus óculos. Mas se eu for falar окуляри мої, não muda nada. Imagina, синя ручка, ou seja, caneta azul. Se você for falar ручка синя, você só esclarece que a caneta é azul. Você pode trocar a ordem das palavras dentro da frase. Parabéns! Você só não pode fazer isso em alguns casos. Não podemos trocar a ordem das palavras quando a gente está falando de negatividade. Imagina, eu disse, ne maio, não tenho, ne maio. Eu não posso falar maio, ne. Não tem como, ou seja, esse ne tem que estar sempre antes do verbo. Ou, por exemplo, perfume, né? Não vai dar. Ne parfum, ne parfum. Ou imagina se você se apresenta, я є Alexander, я є Mário, я є Pedro. Eu não posso falar я Pedro є. Não vai fazer sentido. Ou seja, aqui a gente está sempre ligada na negatividade, na apresentação, entendeu? Negatividade, a apresentação e ou, simplesmente ou, não vai mudar de local. O resto você pode fazer tudo como você quiser. Seja bem-vindo ao ucraniano. E por fim, eu vou agora apresentar os tempos. Em ucraniano, para formar
o tempo, você precisa de 3 coisas: o presente, o passado e o futuro. Então, no presente, o verbo, você quase sempre vai acabar com a letra U ou U. Imagina, я хочу, я купую, я люблю, я хочу, eu quero, я купую, eu compro, comprar, купувати, я купую, estamos na primeira pessoa do singular. Я маю, eu tenho, né? E você já entendeu que isto aqui está no presente. A gente lá atrás de mim tem um cenário e eu vou imaginar que tenho aqui algum passado, né? Alguma imaginação passada. Ela fica lá atrás de mim. Eu não consigo olhar lá para trás. Lá atrás fica o passado. Você não consegue olhar lá para trás. Então, я мала, eu tinha, no feminino. Я купувала, eu comprei, no feminino, no passado. Я любила, eu gostava. Я кохала, eu amava. E isto tudo tem o lá, e este lá remete-nos ao passado. Se você é homem e precisa dizer a mesma coisa no passado, você vai precisar da letra V. Como mostrava o Churchill, a letra V. Vamos aí, vitória. Я мав, ou seja, você já obteve a vitória. Я мав, eu tinha. Eu comprei. Я купував. Я купував. Я купував. Eu tô com vitória, no fim, vitória. Я любив. Eu gostava. Я любив. Я читав. Eu li. Entendemos? Para feminino, lá. Para masculino, V. E também uma coisa importante, novamente, tudo gira à volta do substantivo ou objeto. Imagina, я купувала воду, eu comprei água. Para formar o futuro, a gente precisa do lendário Buda. O Buda é o nosso futuro. Você pode usar esse verbo, ele já está no futuro só, e acrescentar um verbo. Muitos dos meus alunos fazem erro. Qual é? Eles conjugam ao mesmo tempo Yabudo e o resto. Como é que isso funciona? Igual em português você tem eu vou comprar. Eu vou comprar. Você só conjugou o eu vou. Comprar você deixou no infinitivo. Você não fez nada com ele. Ok? Eu vou comprar. Mesma coisa em ucraniano. Yabudo kupuvati. Kupuvati. Está no infinitivo. Я буду любити. Eu vou gostar. Я буду кохати. Eu vou amar. Я буду читати. Eu vou ler. E mais uma coisinha. Nós temos os casos, como eu já disse. E, por exemplo, я, моя, мені, мене. Tudo isso são as mesmas coisas, as mesmas representações da mesma palavra я. Ou seja, я significa eu, моя significa minha. Por exemplo, моя вода. Como eu já disse, tudo gira à volta do substantivo. Neste caso é uma água e ela é minha. Eu não posso dizer meu água. Eu falo minha água, моя вода, entendeu? Мені, мені é para mim. Мені вода, мені вода. A água é para mim. Мене вода. Ou seja, meio que мене вода, a mim bateu, por exemplo, água. Мене вода покохала. A água apaixonou-se por mim. Ou seja, мене é por mim, como exemplo. E isto é tudo para hoje. Eu espero que eu consegui esclarecer muitas dúvidas suas, que essa aula foi não só útil, como também relaxante, e a sua saúde agora vai aumentar. É o que eu sinceramente lhe desejo: saúde forte, prosperidade, alegria, sucesso, riqueza. E se inscrever no meu canal. Aprenda o ucraniano comigo, com a Condessa Anasta. Beijinho.